os detalhes aqui no Vale 360 News, ó. Vocês só ficam admirando aqui. Criançada tá acompanhando. Próxima vez fazer pesquisa, eu vou pedir para vocês. Vamos acompanhar aqui. O Felício tá chegando junto com o Anderson para acompanhar os detalhes. Eles vão se posicionar aqui. Espera um pouquinho. A gente está acompanhando. Esse eu vi. Não, eles precisam coisas. Que bom. Chegar mais pra cá, pode ser? Mais pra cá, tudo bem? Mais pra frente um pouquinho. Fala aí, mais pra frente um pouquinho. Fala aí, pessoal. Tudo certo? Calma aí, pessoal. Pera aí, só um minutinho, só um minutinho. A gente está acompanhando, Vai né? entrevistar eu, depois vocês vão lá acompanhar o Anderson voltar. E aí vai entrevistar o Anderson. Nós, pelo menos, vamos fazer Algumas assim. pessoas Calma querem aqui. conversar com o Anderson aqui também. Conversar aqui. Deu aí, peraí. Tá ok aí? Como é que tá? Pra mim tá E aí, ok. galera, tem A gente está Tudo ok? posicionando. Você vai entrar na frente. Governador, gostaria que você falasse, né, primeiro aí sobre a campanha no segundo turno, né? A gente viu que a campanha ficou acirrada, principalmente no debate, né? E o capital político que o senhor, se o Anderson vencer, tem aqui em São José dos Campos a partir de então. Olha, desde 96 nós não tínhamos o segundo turno, foi uma experiência nova para todos, é natural que os ânimos, né, fiquem mais acirrados nesse segundo turno, e quero dizer que essa eleição é uma vitória da gestão do Anderson. Não é uma vitória minha, e é uma vitória, na minha opinião, também da cidade, que com a avaliação, a boa avaliação que ela dá para os serviços do time que hoje cuida da cidade, e tudo indica, de acordo com as pesquisas, que o Anderson sairá vencedor e, portanto, a população aprovando essa gestão minha ao longo dos 6 anos e do Anderson ao longo dos últimos 2 anos. Eu acho que este é o caminho. É claro que, se consolidando essa vitória nas urnas, o que deve acontecer logo mais, cria-se um novo ciclo político em São José dos Campos, que a gente entende que era o momento também para que a cidade pudesse se renovar num novo ciclo político, onde a gente vai ter a missão, na verdade, de levar novas figuras políticas para que elas possam, junto com esse time do Anderson, passar a praticar a política, a boa política, que é aquilo que a gente acredita. Foi uma campanha vitoriosa porque a gente teve a oportunidade de mostrar os méritos da gestão e não ficar apontando deméritos dos nossos adversários. Felício, em questão de, independente de quem saia vencedor das eleições aqui em São José, quem seja eleito prefeito, relações boas serão mantidas com o prefeito de São José dos Campos? Olha, sempre isso aconteceu. É claro que todas as pesquisas apontam para a vitória do Anderson, a gente acredita nisso, a gente também tem os nossos números internos que apontam essa direção, e claro que, uma vez eleito, todo prefeito, governador, vice-governador, as relações serão as melhores possíveis. Aliás, uma vez eleito, a nossa missão como gestor público é governar para todos. O Anderson já vem fazendo isso e, obviamente, vai continuar. E nós, o governador Tarcísio e eu, o governador Tarcísio, que sai fortalecido, caso se concretize também os números que apontam na cidade de São Paulo, vai governar com todos os prefeitos. E aqui nós vamos continuar esse ciclo virtuoso, governo do estado e prefeitura, para prestar melhor serviço para o cidadão. Quando você fala em círculo virtuoso, são os investimentos que o governo vai trazer para cá. Apesar de o Tarcísio não ter bancado, né, a candidatura do Anderson aqui, o relacionamento permanece tranquilo. Sem dúvida. Inclusive, ontem mesmo tive em contato, tive conversando sobre a eleição local com o governador, né? O governador aqui, como em muitas outras cidades onde a gente tinha candidatos da direita, se manteve neutro, mas ele tem acompanhado para passo. Eu, quando estou lá no Palácio dos Bandeirantes, tenho a oportunidade de falar sobre o tema, mas ontem mesmo nós conversamos a respeito da eleição, do debate, do posicionamento de cada candidato no debate. O candidato, o Anderson, com uma posição de estadista. Infelizmente, nosso adversário perdeu um pouco o controle, a gente nem esperava, a gente não esperava que a reação dele num debate tão importante fosse essa, mas acho que quem acabou sendo prejudicado foi ele mesmo, né, mostrando essa falta de postura para ser um grande líder, como tem se mostrado e a cada dia tem se fortalecido o nosso prefeito Anderson. E o senhor também sai fortalecido se o Anderson confirmar a vitória, né? Com certeza, vou voltar para a academia para ficar fortalecido, só isso. O resto são comentários da política, mas eu acredito mesmo que quem está fortalecido foi essa gestão, esse grande governo que São José teve ao longo dos últimos anos, e a população agora dando a oportunidade de mais 4 anos cuidando da cidade, e eu lá ao lado do Tarcísio
cuidando do estado de São Paulo. Ô Anderson, Pode falar. vai lá, Bruna. Queria que você fizesse um balanço dessa campanha que você esteve ao lado do Anderson, que foi seu parceiro na prefeitura. Olha, foi uma campanha diferente de todas as outras. Para mim, como vice-governador, eu tive a oportunidade de sair de férias, estar ao lado dele e de outros prefeitos, mas mais, claro, aqui na cidade de São José dos Campos. Para mim também se completa um ciclo, já que eu estaria ao lado dele como gestor nesses primeiros anos, nesses 8 anos de gestão. Ele assume a cidade e administra tão bem. Então, para mim também é a conclusão de um ciclo exitoso, onde o governo de 8 anos, Felício Anderson, se concretiza e agora a gente aponta para o futuro com mais 4 anos, se confirmando, claro, as pesquisas e a vontade da população de São José nesse sentido, onde a gente tem a oportunidade então de seguir adiante mais 4 anos, oferecendo melhores serviços, e eu com uma oportunidade ainda melhor, porque eu vou estar lá ao lado do Tarcísio também apoiando o governo Anderson. Anderson, como é que tá aí a expectativa, né? Acho que a gente pode falar dessa questão, né? O senhor vota daqui a pouco em outro ponto aqui da cidade. Estamos aguardando, né, essa expectativa positiva, como o vice-governador falou, e agradecer ele aqui em público, né, publicamente pelo apoio que ele tem dado, né, ele, o governador Tarcísio, enfim, cada um da sua forma, mas né, o Felício como cidadão joseense, morador aqui da cidade, também me acompanhando aí ao longo desses dias, aí, desses meses na campanha, mas a expectativa positiva, porque a gente tem aí as confirmações que as próprias pesquisas apontam, né, para esse resultado, para que a gente possa aí continuar fazendo o trabalho, né, continuar fazendo essa exitosa experiência que nós tivemos à frente da administração pública, com muitos desafios, com várias questões que aconteceram ao longo desses anos, quando a gente fala da pandemia da Covid, da pandemia nós tivemos da dengue também, isso fez com que nós gestores públicos tivéssemos que ser muito ágeis e rápidos em mudanças de rotas para que isso daí não tivesse tantos impactos. Em São José nós tivemos aí resultados bons, quando a gente fala de uma tragédia de saúde, mas cuidamos de todas as pessoas. E assim vamos continuar fazendo para a nossa cidade, se tudo se concretizar aí agora no final desse domingo, do dia 27 de outubro. Como é que foi essa primeira experiência no majoritário, né? Porque você foi, não que não seja majoritário o cargo de vice, mas agora pro cargo de prefeito mesmo, né? É uma experiência, né? Não posso dizer que para mim foi uma experiência participar, encabeçando a chapa. Fui vice do Felício em 2020, né? Sempre participei de campanhas, né? De outras campanhas também, coordenei a campanha do Felício em 2016, em 2020, mas isso daí é uma experiência nova, não tenha dúvida disso, mesmo eu estando à frente, né, como prefeito nesses últimos 2 anos e meio, mas você tem aí a própria campanha que é diferente, mas fizemos da forma como nós sempre fizemos. Não mudamos em absolutamente nada, em manter uma transparência, em termos do nosso time de voluntários trabalhando nas ruas, conversando com as pessoas, eu também estando nas ruas, né, em todo momento que precisou, que eu podia, né, estar, mesmo porque sou prefeito, continuei cuidando da cidade, com as questões dos meus horários, respeitando as questões e regras e leis eleitorais, mas estando nas ruas em todo aquele momento que me permitia para pedir voto, para poder conversar com a população. Assim eu fiz durante a minha gestão, assim fiz durante esse período eleitoral, e se der tudo certo, e se realmente se concretizar agora nas eleições, agora no final do dia de hoje, vou continuar fazendo da mesma forma, que foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fiz quando eu estava ao lado dele, foi assim que nós fizemos, e assim eu vou continuar fazendo, eu e mais um grupo de pessoas, um time, não faço nada sozinho. Pensando em uma vitória, quais são os principais desafios ainda a serem enfrentados aqui em São José? Olha, nós temos vários desafios, todas as áreas são importantes, a cidade é uma cidade que tem que ficar sempre atenta ao que vem acontecendo no mundo, e é isso que São José, é isso que o meu time e eu, a gente fica olhando para frente, para o futuro, quais são as inovações que se tem, o que a cidade precisa já fazer ações para que a gente possa se adequar, seja no mercado de trabalho, seja ações inovadoras na administração pública. Nós aprendemos ao longo desses anos, nesses últimos 8 anos, juntamente com o Felício, que velhos problemas, novas soluções, é essa capacidade que a cidade tem de se reinventar, e eu como gestor público tenho que fomentar e estar à frente sempre nessas situações, e trazemos sempre algo novo. Então quando a gente fala dos desafios, quais são vários desafios, até desafios que a gente até nem sabe quais serão, mas é sempre ter termos essa equipe sempre focada, um time focado em todas as áreas, para que a gente sempre traga inovações, para que no final a gente tenha uma única resultado, qualidade de vida para todos os cidadãos joseenses. Por fim, uma última pergunta, você está preparado para governar aglutinando com outras vozes que não ficaram para trás na eleição,
que tiveram votações expressivas também. E uma outra questão, como é que o senhor viu o acirramento do debate eleitoral no fim da campanha? Olha, eu vou governar para todos, isso eu não tenho dúvida, não fico fazendo nenhuma, eu não fico perguntando em quem votou, em qual partido que faz, que cor, isso não me interessa, isso não me importa. Governo para a cidade acima, né, de qualquer questões. É lógico que eu tenho as minhas questões ideológicas, a qual defendo, mas com relação às políticas públicas, vou governar para todos, né? Então, para isso, sempre vou estar aberto e sempre irei conversar com todos, desde que tenham os mesmos entendimentos e conceitos de querer que a cidade seja melhor, que a cidade melhore. Então, isso não tenha dúvida. E o acirramento, né, como a gente, segundo turno, foi uma experiência também na nossa cidade, ter essa campanha em segundo turno. A cidade sempre, né, se finalizava as suas eleições do primeiro turno, foi uma experiência. Acho que é normal que se acirre, mas é algo também que eu posso dizer aqui que eu não esperava que tivesse um acirramento de um nível um pouco mais baixo da política, né? Eu esperava uma discussão muito mais propositiva, algo de propostas para o futuro, né? Infelizmente não foi isso que eu vi do outro lado, né? Muitos panfletos, né, apócrifos espalhados pela cidade, com muitas mentiras, muitas fake news. Eu não posso garantir aqui que acho que foi uma das eleições com o maior número de decisões judiciais através da justiça eleitoral, tirando material, quer dizer, então isso daí realmente me chamou a atenção com esse nível. Mas eu mantive, né, sempre o mesmo foco de falar sobre propostas, de mostrar aquilo que a cidade conquistou ao longo dos últimos anos, os problemas e desafios que temos e soluções que a gente pode ter, né, para poder aplicar aí novas propostas e compromissos para a cidade. Tudo bem. Daí Caso o senhor vença, mais uma aqui, ó. qual que é a importância, o tamanho da importância dessa aproximação com o governo do estado? Olha, isso é super importante, aliás, o governo do estado de São Paulo é um grande parceiro, aliás, o governador Tarcísio e o Felício, né, fazem esse trabalho no estado todo, essa importância, eles sabem, né, e são dois defensores do municipalismo, quer dizer, eles sempre trazem essas políticas públicas para os municípios, o governador Tarcísio e o Felício já foi prefeito, então ele sabe muito bem da importância que tem, da questão de ser municipalista, onde as pessoas vivem, e o governador Tarcísio tem isso daí como política pública, então são políticas públicas, às vezes até se confundem, você não sabe se o serviço é do estado ou do município, é isso daí mesmo, que você tem que ter é a eficiência do serviço público ao cidadão, e assim eles fazem com várias políticas, essas parcerias que se tem, principalmente na área da saúde, eles vêm fazendo, o governo do estado fazendo um trabalho diferenciado na sua regionalização, com as suas características de cada região, isso é importante, estou dando aqui um exemplo da saúde, que é tão importante, esse trabalho tem que ser feito em parceria com o município, estado e governo federal, mas o governador não tem a dúvida disso, as políticas públicas sendo implementadas no estado de São Paulo são realmente transformadoras, são diferenciadas, são políticos aí que são bem diferenciados aí desses últimos anos e o estado vem avançando. Obrigado.